Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E como eu falo sempre, quando demora para fazer o vídeo é sempre top. E que honra poder ter aqui o Buga, o Ricardo Bugarelli, a fera, um cara que agradeceu o Rogério lá do Basquetebol das Antigas, que, pô, siga o cara lá no Instagram, pô, é legal demais. Foi ele que falou comigo, não, falei com o Buga, foi ele que fez o meio campo aí. Rogério, obrigado. Fazer um bate-papo contigo aqui também, tá? Então, eu falo, Buga, é o seguinte, fazer o trabalho de formiguinha aqui. Eu sou professor de educação física, por isso que meu Twitter eu coloco lá, professor Juliano Taliati, e sempre vocês estão mandando um abraço lá. E falou, o Buga é aquele cara mesmo, bicho. O Buga é aquele cara ali. E é mesmo, a gente bateu um papo aqui rapidinho. Eu já imaginava a simplicidade, a pessoa que ele é. Buga, obrigado pelo carinho, obrigado por estar cedendo seu tempo aí. Vamos que vamos aqui. Que é isso, Juliano. Obrigado, um prazer. Obrigado pelo convite. Valeu, Rogério, também. É muito legal a gente interagir com o público, quem é fã de esportes. Estou vendo aí a bicicleta, a camisa da Itália, não é só basquete. É muito legal a gente apoiar todos os esportes. E você, como professor de educação física, sabe muito bem, né? O esporte ajuda demais na formação das pessoas. E, cara, é um prazer estar falando com você aqui, meu. Show. Eu amo esportes, Buga. Ó, eu jogo tênis, eu jogo basquete. Tento, né, Buga? Pedalo, corro, nado, faço musculação, jogo futebol, handball, assisto. No meu canal aí tem hurling, rugby. Eu adoro rugby, não perco um jogo de rugby, futebol americano. A gente vai falar, galera, hoje aqui a gente vai falar do Buga, ele vai contar a história dele. Eu estava lendo um pouco sobre ele aqui, outras coisas. A gente tem muita coisa em comum, tá, Buga? Você gosta de vários esportes, eu vi isso, e você também queria ser veterinário, né, cara? Pô, eu adoro animais, adoro cachorro, tenho 3, e eu achei legal isso. Claro, você continua com esse amor pelos animais. Sem dúvida, continuo. Antes de entrar nesse negócio, vou até contar um negócio legal, já que você citou o rugby. Eu estudei em colégio francês aqui em São Paulo, na época do ginásio e também no colegial, e o Liceu Pasteur, que tinha um time de rugby, né, jogando aqui no Campeonato Paulista, e por muito pouco também eu não virei jogador de rugby, né, tive vários amigos que jogaram rugby, era o Pasteur começando no final dos anos 90, começando com um time de rugby. Existem 2 Pasteurs aqui em São Paulo, para quem não conhece, tem o Liceu Franco Brasileiro, onde eu estudei, que todas as aulas são em português, mas tem a aula de francês, e tem o Liceu Pasteur de verdade, onde todas as aulas são ministradas em francês. Mas só que o campo de futebol ficava no Liceu Franco Brasileiro. Então juntavam alunos dos dois colégios para treinar rugby no Liceu Franco Brasileiro. E aí os caras tentaram me convencer por conta do tamanho, eu não era tão pesado, mas o meu negócio era futebol naquele momento, e o basquete é engraçado, eu trabalho com basquete, mas eu nunca fui profissional de basquete, eu nunca joguei basquete, nunca treinei de verdade basquete, porque eu com 1,80m, 1,81m, eu nunca me achei alto, e no basquete você tinha aquela, pelo menos quem acompanha pela televisão, a gente tem a sensação de que os caras são enormes, né? Então eu vendo isso, por exemplo, nos anos 80 na televisão, eu achava que o basquete era para gigantes. Eu falei, eu não vou ter chance nenhuma no basquete. Então o meu foco sempre foi o futebol, mas bateu na trave, já que você citou o rugby. Eu tenho um carinho muito grande pela seleção francesa de rugby e também por ter estudado em colégio francês e também pelos All Blacks, né? Porque quem conhece um pouco de rugby vai se apaixonar pelo time neozelandês. Em relação à veterinária, cara, eu sou apaixonado por cachorro. Eu sempre gostei muito de animais. Assim, eu via eu trabalhar com esporte, com resultado, com estatística, com isso como um hobby. Então eu jogava na loteria com meu pai todo final de semana para fazer os 13 pontos na loteca. Eu sempre fui apaixonado por futebol internacional, acompanhando futebol inglês, italiano, espanhol. Sempre pirei em época de mundiais, de qualquer que fosse o esporte. Olimpíada, então virava a noite dormir, acordado, assistindo Olimpíada de Moscou em 80, que tivesse que acompanhar, eu acompanhava, pirava também naquelas provas de atletismo, o homem mais rápido do mundo, também na piscina, a natação muito legal. Eu fiz judô quando moleque, e a gente sabe, eu fiz o judô, por exemplo, acho que esse aí pouca gente sabe, Juliano, eu fiz judô numa escola do Yamazaki, e o Yamazaki, ele foi árbitro da Olimpíada de Moscou, por exemplo, o filho dele competiu a Olimpíada. Então, algumas grandes estrelas do judô em São Paulo, na década de 80,
treinavam na academia do Yamazaki, onde eu treinava. Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, quer dizer, você está no meio desse mundo, em que depois você vê o cara na televisão representando o Brasil, seja ele como atleta, como filho do Yamazaki, e como o Yamazaki, o pai, árbitro de uma Olimpíada, é fantástico. Então, eu sempre tive o esporte ligado. Mas, assim, para o meu pai ser de Batatais, que é uma cidade próxima a Franca, próxima a Ribeirão Preto, eu passava sempre, quando eu ia visitar uma tia em Sertãozinho, a gente passava sempre perto de Jaboticabal, onde tem uma das grandes universidades de veterinária, né? E aí eu passava em frente e falava assim, pô, eu ainda vou estudar aqui. Eu falava para meus pais, quando a gente passava, eu lembro que meu pai tinha uma Brasília amarela, não a do Mamonas Assassinas, mas uma bem mais legal, porque era do meu pai. E aí a gente passava em frente e falava assim, eu vou estudar aqui porque eu quero ser veterinário, eu quero cuidar dos bichos. E eu sei que Jaboticabal, Botucatu, que são as grandes Unesp, Botucatu é a melhor do país, o foco é nos grandes animais, né? Cavalo, vaca, não são nos pequenos, mas era um caminho de cuidar dos animais. Assim, eu fui ter cachorro depois de adolescente. Cara, e o cara que tem o cachorro é o animal mais fiel do homem mesmo, e é uma coisa, cara, incrível, né? Uma relação que o cachorro não se importa se você tem dinheiro ou não, se você tá com contas em dia ou não, se você se veste bem ou não, qual é a sua cor, qual é a sua preferência, em qualquer que seja o sentido, e o cachorro, ele é apaixonante, cara, e a partir do momento que eu tive cachorro, logo quando, um pouquinho depois dos anos 80, eu com 12, 13, 14 anos, cara, aí eu falei, puta, eu quero ser veterinário, eu quero cuidar dos cachorros, eu quero, naquela loucura, utopia, eu quero descobrir uma pílula da longevidade, mas depois aí a gente lendo bastante, e a gente sabe que o cachorro não vive muito, porque ele já aprendeu, ele já vem sabendo de muita coisa que a gente precisa viver aqui, a gente precisa aprender, né? É um ser completamente, na minha opinião, né? Evoluído em relação a isso, e aí é fantástico quem tem essa convivência com o cachorro. Então, ainda tenho muita relação com o cachorro, a minha ex-noiva, ela me aproximou de gatos, eu confesso que eu não gostava muito de gatos, porque eu cheguei a trabalhar numa clínica veterinária para saber se eu ia conseguir ver um bicho aberto, sabe? Às vezes uma coisa é você ter o sonho de ser médico, ou ser veterinário, ou trabalhar com medicina, trabalhar com biomédicas, com biológicas, e você vê alguma coisa aberta, numa cirurgia, você passar mal, ter algum problema, e eu trabalhei numa clínica veterinária aqui em Moema, num bairro aqui em São Paulo, para saber se eu ia suportar ver um bicho sofrendo, um bicho morrendo, um bicho aberto, sangue, alguma coisa do gênero. E aí eu suportei bem, botei isso na cabeça, eu quero ser veterinário mesmo, mas bateu na trave. Aí acabei ficando em 2 listas de espera na Unesp, em Jaboticabal. E eu, quando fui trabalhar numa clínica veterinária, eu fui destroçado por um gato, porque na clínica veterinária como se fosse qualquer outra profissão, né, Juliano? Você tem que bater o escanteio e cabecear, né? Ir para a área e cabecear. Então, no mesmo jeito que eu acompanhava cirurgias, eu dava banho em cachorro, eu cadastrava os clientes, eu fazia um pouco de tudo na clínica, né? Eu ajudava bastante, porque você é um estagiário, você está aprendendo ao dia a dia da clínica e não necessariamente sendo um estagiário de veterinária, porque eu estava prestando veterinária ainda. Eu não estava exercendo, né? Estudando para veterinário, não tinha passado na faculdade. Então eu lembro que eu fui dar um banho num gato e um gato me fatiou os 2 braços. E aí eu fiquei meio de, falei, esse gato não é para mim, assim, sabe? O meu negócio é cachorro, mas a minha ex-noiva, ela me aproximou bastante dos gatos, assim, eu soube respeitar e entender, compreender um pouco mais, e é muito legal. Eu gosto de todos os animais hoje, dá para falar isso. Beleza, Buga. Deixa eu só encostar a porta rapidinho. Que a minha esposa chegou. Galera, isso não vai editado, não. Vai assim mesmo, que o negócio... É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. A gente gosta, a gente tenta fazer o melhor possível. Como professor, a gente tenta se comunicar também, né, Buga? A gente tem que comunicar, e eu gosto muito de trabalhar com esporte diferente. Então, assim, você estava falando aí, eu estava falando assim, cara, é mais do que isso em comum, porque
Eu, assim, também acompanhava as Olimpíadas Mundiais, acompanhava, não acompanho, vou, assisto e tal. Agora, ultimamente, eu não tenho conseguido virar à noite, porque eu tenho acordado muito cedo, porque às vezes eu vou treinar, eu vou dar uma aula de personal training, às vezes 6 horas da manhã, é complicado, às vezes a rodada da NBA vai até 4 horas, aí no outro dia eu vejo o VT, comento, ou quando eu tenho tempo eu vou vendo e tal. Eu amo o esporte, qualquer que seja ele e tudo mais. E os animais, eu te falei isso por quê? Porque eu acho bacana sempre, o que você falou aí, você falou, essa é a minha opinião, eu concordo com você. Eu penso assim também em relação aos animais, e o cachorro é um animal que acaba ficando mais próximo da gente mesmo, né? Até porque ele se aproxima mais do que o gato. Gato, algumas viagens que eu fiz, assim, tinha alguns lugares que tinham um gato e tal, aí o gatinho aproximava, a gente brincava com gato e tudo, então eu passei a gostar de gato também, mas nunca tive. Talvez no futuro, quem sabe. Buga, essa paixão, então, nasceu com você, né? O esporte nasceu. Você sempre teve o apoio dos seus pais, você citou seu pai aí, sempre teve o apoio dos seus pais para a prática do esporte e também para assistir, para ver, para acompanhar? Sempre. A minha família é muito fanática por futebol. É engraçado que eu sinto que o meu pai é do interior, né? E a minha mãe é de São Paulo. Eu sinto até que o fanatismo eu herdei mais da minha mãe. A minha mãe, São Paulina, por conta do irmão dela mais velho, faleceu recentemente com 100 anos de idade, e ela sempre assistindo jogos na televisão. Eu lembro, a família inteira é corintiana, Juliano, e a minha mãe é São Paulina. E a gente não teve influência do meu pai. O meu pai, por conta da rivalidade, meu pai só falou assim, eu sou caçula de 3 filhos homens. Ele só falou assim, cara, você pode torcer para qualquer time menos pro Palmeiras, por conta da rivalidade. E a família dele inteira no interior é palmeirense. Inteira. Desde o pai, todo mundo era palmeirense. E ele falou assim, se você quer torcer pelo São Paulo como a sua mãe, tudo bem, você pode torcer pro Santos, pra Portuguesa, mas menos pro Palmeiras. Ele não teve influência. Mas assim, a influência da minha mãe, acho que para eu gostar de esportes foi por ela. Porque ela é muito fanática. Ela acompanhava muito. Ela acompanha ainda, mas ela há 6 anos está numa cama por conta de um AVC que ela sofreu 2 dias antes de começar a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Mas meu pai todo domingo põe o jogo do São Paulo para ela assistir, assina o pay-per-view para ela assistir o São Paulo. E a minha mãe era assim, família inteira corintiana, mas quando tinha um jogo legal do São Paulo, um jogo tranquilo, que não era um clássico, que dava para levar a minha mãe no estádio, eu lembro de ter ido vários jogos do São Paulo com a minha mãe, para justamente fazer a alegria da minha mãe. Então eu lembro do meu pai, falou assim, dona Sila, vamos assistir o São Paulo, vai ter um São Paulo e Francana no Morumbi. E eu lembro que foi um 3-1 pro São Paulo, assim, aí entra coisa de maluco, né, que assim, sem intenção, né? Eu lembro dos resultados, eu lembro dos gols, mas porque era uma coisa marcante, sabe? De você estar num estádio de futebol, que é uma coisa, para quem não foi, eu indico, porque é um negócio de você realmente extravasar suas emoções. De estar ao lado da minha mãe, de levar a minha mãe para ver o time dela, isso é muito legal. E de ver, assim, o meu pai fazendo fazendo um favor, não um favor, mas assim, amor, né? É o amor, né, Bu? É o amor, assim, fala assim, dona Sila, não é porque não é o meu time. Do mesmo jeito que ela ia assistir, eu lembro da gente assistir um Corinthians e Dom Bosco nos anos 80, um Corinthians e Vila Nova de Goiás, ela ia com a gente. Mas também a gente ia assistir São Paulo e Juventus, São Paulo e Francana. Eu lembro de ter visto, se não me engano, São Paulo e Santos no Pacaembu. Eu era bem moleque, devia ter na casa de uns 7, 8 anos de idade. Então, acho que o fanatismo, ver a minha mãe, que não é normal ver, né, a mãe fanática, acho que me puxou muito para o esporte, assim. E eu lembro da minha mãe, de eu acompanhar, de eu ficar acordado com ela quando o São Paulo conquistava algum título, para ver a felicidade dela e ela ver a Paulista lotada com os torcedores comemorando, ou ela assistindo comigo um jogo na madrugada em algum mundial de basquete, em alguma Olimpíada, de ela querer saber, de estar do meu lado. Eu acho que foi muito legal, assim, o apoio da família, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não tem o apoio da família em qualquer que seja o nosso objetivo, o meu pai tem uma frase que eu guardo e falo isso sempre nas lives. Cara, você quer ser, independente do que você quer ser,
mas procure ser o melhor. Então ele sempre fala assim, pô, eu quero ser... Você quer ser lixeiro? Porque não é demérito ser lixeiro, mas não é todo mundo que quer ser lixeiro, que quer trabalhar com lixo, quer trabalhar, acordar cedo, de tocar em coisas sujas, e aí você quer fazer isso, mas seja o melhor no que você faz. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que se você hoje não tem o apoio da família, fica difícil de você realizar seus sonhos. Então a gente percebe que muitos casos, por exemplo, de atletas que a gente vê que acabam escorregando no decorrer das carreiras, é porque falta às vezes um âmbito familiar mais seguro, um apoio familiar, uma palavra, um incentivo, uma cobrança da maneira correta, porque cobrar é importante, mas é o cobrar da maneira correta, é o cobrar não botando você para baixo, né? É tentando te exaltar sempre, tentando acreditar em você, não perdendo as esperanças. Eu acho que isso é fundamental. Eu, como criança, queria ser jogador de futebol, óbvio, né? Jogando futebol, assistindo jogo desde pequeno no estádio, fanático, jogava bem futebol. Eu falei, pô, fazia gol, jogava de meia direita, jogava de centroavante. Pô, eu falei, pô, vou jogar futebol, mas aí de uma hora para outra você fala assim, pô, sabe, eu acho que eu não fui atrás de fazer testes de verdade, jogando mais na escola, assim, nunca me vi também. E aí, assim, acho que a paixão por cachorro, por botar na cabeça assim, pô, o que eu vou ser? Pô, eu vou ser veterinário, cara, eu vou cuidar de cachorro, que eu acho que vai ser legal se eu conseguir fazer com que os cachorros permaneçam mais tempo ao nosso lado, como você falou, é uma fidelidade gratuita, é um carinho, independente da hora que você chega, você abre uma porta, o cachorro vai te receber, e ele está te esperando na hora que você chegar, eu tenho certeza que na sua casa é assim também. Então, eu acho que eu acabei esquecendo um pouco de tentar ser profissional em futebol, justamente quando eu botei na cabeça que eu queria... O que você vai ser quando crescer? Aquela bela frase. Falei assim, pô, eu vou ser veterinário. Porque eu achava tudo envolvido ao esporte hobby. Então eu acompanhava o Campeonato Espanhol. Vai jogar Real Madrid ou Osasuna. Como eu estudava para loteria com meu pai, o Real Madrid vem de 4 vitórias, pô, não perde fora de casa desde a 4ª rodada, e ficava guardando os jornais, revistas e resultados. E aí você falava, pô, ficava muito envolvido com isso aí, mas eu achava que ia ser um hobby trabalhar com isso. Porque na minha época, até já falei isso em outras lives, quando você fala jornalismo, você fala em jornalismo de jornal impresso, de escrita, de Folha de São Paulo, de Estadão, de você falar sobre economia, política, e não era o assunto. Na verdade, eu não me via trabalhando com jornalismo esportivo. Eu me via trabalhando com esporte se eu fosse jogador, se eu fosse atleta, se eu fosse preparador físico, se eu fosse fazer educação física. Mas eu não via essa possibilidade. Mais para frente, com uma chegada no colegial, que um amigo meu, que é esse cara tem uma interferência direta, que é o Terence, ele falou, cara, você conhece muito de esporte, de todos os esportes, você sabe tudo de cor, você tem uma baita memória, você acompanha tudo, e não é só o Corinthians, que era o meu time do coração, eu sabia o time do São Paulo de ponta, de goleiro à ponta esquerda, sabia o time do Palmeiras, eu acompanhava o Flamengo, eu sabia o nome dos estádios, os nomes dos clubes, os hinos, aquelas coisas e tal, e o cara falou assim, você tem que trabalhar com jornalismo esportivo, cara. E aí essa sementinha ela foi plantada quando eu ainda queria, quando eu estava prestando veterinária, e aí acho que fala assim, pô, quem sabe é isso que eu vou fazer, né? E aí, né? Ainda bem, mas se fosse veterinário, teria sido um excelente veterinário também. Tomara. Porque o amor pelo animal, né, Buga? É o que eu falo. Às vezes a gente leva o cachorro no veterinário e você fala, caramba. Aí a forma como veterinário... tem uma veterinária que eu gosto muito dela aqui, ela trata o bicho com carinho, sabe? Com amor. Aí quando não é, aí não é a mesma coisa. Eu vejo dessa maneira. E é uma das profissões que a gente vê mais o amor empregado ali, diretamente. Como se fosse dela o cachorro, né? Sim, A gente sente isso, a gente consegue sentir isso. É engraçado que eu casei com uma veterinária, eu fiquei noivo de uma veterinária, hoje eu namoro uma menina que é apaixonada por cachorro,
E acho que assim, e aproxima, né? O amor pelos animais acho que acaba aproximando os relacionamentos, aí faz parte. Mas sem dúvida, chama muito a atenção quando você vê um. Acho que qualquer que seja o aspecto, se você leva o seu carro no mecânico e você vê o cara tratando o carro como se fosse o dele, te dá uma boa imagem. Se fala assim, meu, pode até ser um pouco mais caro, mas eu vou continuar vindo aqui porque o cara tá consertando como se fosse para ele. Isso a gente consegue sentir, né? Então, acho que é fundamental. Eu tento fazer isso com as transmissões, assim, eu tento, da maneira como eu passo as informações, eu tento, é como se eu tivesse sentado no sofá aí da sua casa ao seu lado, comentando o jogo com você, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa de aproximar e de jogar limpo. Eu também não posso mentir ou falar alguma coisa contrária do que está acontecendo, entendeu? Se o jogo tá legal, o jogo tá legal, ótimo. Se o jogo não tá legal, tá arrastado, o jogo tá arrastado e eu tenho que tentar mostrar para alguém em casa o porquê que tá arrastado, o que pode ser feito de maneira diferente. Eu acho que é dessa maneira, assim, eu tento ver os jogos, eu tento fazer os comentários como se eu tivesse também sentado na TV, é o que eu queria ver, entendeu? Então eu tento, para tentar ser também uma coisa mais leve, né? Eu tenho falado isso muito com as pessoas que me entrevistam, o próprio Rômulo, a gente se deu muito bem por conta disso, porque não adianta, né, Juliano? Você acorda cedo, você já falou aí, você dá aula de personal, você treina, você volta, dá aula online, você tem seus alunos na escola e você tem o seu tempo em casa, e às vezes você passa muito tempo fora de casa, nesse momento da pandemia não, mas num horário normal você fica muito tempo fora de casa, e às vezes você está cansado, você come alguma coisa rápida porque já está muito tarde, você vai sentar, você não pode ter uma transmissão muito ranzinza, você não pode ter uma coisa, tem que ser uma coisa mais leve também, até para o cara poder relaxar e curtir com você o jogo, aproveitar com você quando o jogo tá um baita jogo, e o cara falar assim, porra, realmente hoje não teve graça. Ontem, por exemplo, eu fiz um jogo Lakers e Denver. Primeiro tempo o Denver ganhou de 12 pontos. O Denver controlou muito bem o Los Angeles Lakers. No segundo tempo, os Lakers destruíram. E aí, na metade do terceiro período, já tinha acabado o jogo. Era nitidamente, era no semblante dos jogadores do Denver, com uma parcial de 37-17, que o jogo já tinha ido para o espaço. Mas você tem que tentar mostrar para o cara em casa as virtudes, né? Porque nem sempre, né? Acho que isso também é uma crítica que eu faço. Às vezes o Brasil, eu lembro de assim, o Brasil não ganhou da Bélgica porque nós não jogamos bem. Nunca ninguém viu o mérito do adversário, né? Eu acho que isso é fundamental para você ressaltar as virtudes. Porque parece que assim, quando a gente for jogar bem, nós vamos ganhar de todo mundo. Não é bem assim. Existe outras pessoas do outro lado, outros profissionais, outros caras que treinaram, que deram duro, que estão em busca de um sonho. Então, acho que esse respeito, não necessariamente você vai perder sempre porque você jogou mal, e sim, às vezes você vai perder porque às vezes você jogou bem, mas o adversário jogou melhor, se comportou melhor, os ajustes no intervalo ontem foi nítido, que os ajustes feitos pelo Frank Vogel e a maneira como o Lakers se comportou mudou completamente o jogo, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, mas acho que esse respeito é muito legal para a gente levar em todos os aspectos da nossa vida. Sem dúvida. E, para mim, assim, a maior marca quando eu vejo você comentando, Buga, é a paixão que você tem pelo que você está comentando ali. Você falou aí, você está vivendo aquilo ali. Tanto na ESPN League, nas suas participações na ESPN League, que são nos jogos, também no YouTube, onde você está comentando. Eu vejo você comentando, você tá envolvido, o seu mundo naquele momento e aquilo ali que você está fazendo é com muita paixão que você mostra isso pra gente. E aí até o pessoal que a gente está contando história, falando aqui o Buga contando coisa que ele não conta nunca e tal. Vai ter outro vídeo com o Buga, a gente já combinou aqui, que a gente vai falar mais sobre basquete, inclusive você falou Lakers aí. Eu sou Lakers, sempre fui, e fui por causa do Magic Johnson lá atrás, quando a primeira final que eu vi foi quando tomamos um pau do Chicago Bulls lá. Em 91. Então não faz parte. Não ia mudar. E é legal demais. E outra coisa também, que eu acho que quem te acompanha mais sabe, mas que você é um cara que adora o Liverpool. Vamos mudar um pouco a chave, vamos para o futebol, você falou que você é corintiano e tudo,
mas teve até uma transmissão da Premier League na ESPN, já tem um tempo, tem uns 2 anos, talvez, eu não tenho certeza. 2, 3, Liverpool e Arsenal, que eu comentei ao lado do Mauro César e do Paulo Andrade. Isso, você até participou. Cara, fala daí como é que surgiu esse amor pelo Liverpool, por quê? Fala um pouco disso aí. Cara, para essa juventude que está vendo hoje, é capaz de as pessoas não saberem, mas existia um negócio na minha idade chamado futebol de botão. E aí o meu primeiro futebol de botão foi o do Liverpool. E assim, no final dos anos 70, o Liverpool era um dos times mais fortes da Europa, né? Ele brigava para ser campeão europeu todos os anos. E aí eu lembro de ter ido numa loja aqui, num shopping, e eu comprei um futebol de botão do Liverpool. E aí, rapidamente, eu lembro que no final dos anos 70, se não me engano, no início dos anos 80, a Globo, ela transmitia alguns jogos quando eram... Primeiro, o campeonato mais antigo do mundo é a FA Cup, né? A Copa da Inglaterra. Uhum. Então, que estão todos os times envolvidos, até os times amadores, começa naquela primeira fase, segunda, terceira, e vai indo, é um mata-mata. E eu lembro que a final de uma das Copas aí, não lembro agora se 80, 81, por aí, foi um jogo do Liverpool contra o Ipswich Town, que era um time azul, jogava até na ponta esquerda um cara chamado Alan Brazil mesmo, com Z, que, se não me engano, acho que era escocês. E aí eu lembro da chamada da Globo e a transmissão da Globo, assim, e a Globo fazia esses jogos esporádicos ao vivo, e o Liverpool já era, e os caras falavam assim, o Liverpool é o melhor time da Europa, tinha logo depois, eu não sei se já nesse ano, se já estava, um pouco mais para frente, está o Rush, que era um atacante galês, e aí quando eu comprei o meu futebol de botão, eu já sabia a escalação de cor. Quando o Liverpool jogou contra o Flamengo em 81, eu já torcia para o Liverpool, para você ter uma ideia. Eu tenho até uma história engraçada que o meu tio Zé Carlos, que é lá de Batatais, que é da terra do meu pai, ele é São Paulino, mas ele é fanático pelo Zico. E ele foi assistir o jogo, a final, né, do Intercontinental lá em Tóquio, na madrugada, em casa, e ele torcendo para o Zico, e eu já torcendo para o Liverpool, e ele estava inconformado que eu estava torcendo para um time que não era brasileiro, mas eu falei, tio, eu torço pro Liverpool porque eu tenho o futebol de botão do Liverpool, já sabia a escalação inteira do Liverpool. E então eu lembro que ele me encheu bastante o saco, né? Porque o Flamengo ganhou de 3-0. Então, assim, foi uma paixão assim, construída por conta do futebol de botão, por saber a escalação. E aí entra um detalhe que eu acho que é importante também, acho que na formação, até das pessoas. Porque, por exemplo, hoje em dia. Você, por exemplo, na época do Neymar, tenho certeza que surgiram muitos santistas, porque o Santos estava ganhando muitos títulos. Então hoje eu tenho uma tese que é a seguinte, Juliano. A formação do time de uma criança é de 7 a 10 anos e ela tem 3 influências. A primeira é do pai. Se o pai não for um fanático, não for aquele de comprar camisa todo ano, de levar em estádio e ver o time do coração, é uma coisa. Se o cara fizer isso, a chance do garoto torcer pro time do pai é de 100%. Vamos imaginar que ele não faça isso. Mas o melhor amigo na escola torce pro time X. E esse amiguinho da escola tem um pai fanático, tal. O garoto, até às vezes, para não ficar separado, ele vai torcer pro mesmo time do melhor amigo. Ele vai acabar sendo influenciado pelo melhor amigo. E o terceiro fato é a época que está ganhando. Se você tem... Então, vamos dar um exemplo. Eu sou corintiano, mas eu não forço os meus filhos a torcerem para nenhum time. Eu tenho 2 moleques, um de 13 e um de 11. Se eles torcem para que eles quiserem, eles nem gostam de futebol, para falar a verdade. E se você perguntar para os dois, eles falam, a gente torce para o Liverpool por conta do papai. Se você não dá uma influência, mas se você, na hora que você está formando esse período, entre aspas, de 7 a 10 anos, o garoto... nesses 7 a 10 anos, o São Paulo é tricampeão brasileiro, a chance do garoto ser São Paulino é muito grande. É gigantesca. Porque é o time que está vencendo, cara. Você é levado para isso. Cara, isso aconteceu comigo no final dos anos 80. Eu só me apaixonei por Liverpool porque o Liverpool era o campeão do mundo, era campeão europeu, porque o Liverpool passava na televisão na Globo, porque eu achei o futebol de botão do Liverpool aqui em São Paulo. Eu falei, pô, se tem um futebol de botão do Liverpool, é porque o Liverpool é grande. E aí o Liverpool tem uma final
em sequência na Liga dos Campeões. Tem aquela final fantástica em Roma contra a própria Roma, em que a torcida divide o estádio, porque é mais ou menos como que vai acontecer agora no Super Bowl, né? É raro você ser o mandante no Super Bowl, é a primeira vez que o Tampa vai ser mandante, né? Porque a sede é definida antes. E nessa final foi muito engraçado, porque a final foi em Roma, e a Roma do Falcão e do Cerezo chegou à final para enfrentar o Liverpool. E o Liverpool ganhou nos pênaltis da Roma. E eu lembro de assistir esse jogo sentado no chão da sala da minha casa. E aí eu vi a torcida do Liverpool dividindo o estádio com o time da casa. E eu falei, foi torcida fantástica, os jogadores que eu adorava. Era o meu futebol de botão. Acaba o jogo, você já vai pro estrelão, né? Você já vai pro campo para jogar, né? Para dar uns tiros no futebol de botão. Então, por quê? Por que eu fui motivado? Porque o Liverpool era um time que vencia. E aí, aquela história que você falou, você construiu isso aí, e o Liverpool, por exemplo, foi ganhar a Premier League esse ano. Nunca tinha ganho uma Premier League, mas eu nunca deixei de ser Liverpool. Claro. E acho que o fanatismo, isso aí também é uma coisa que acho que meu pai acabou ensinando, né? Porque meu pai, ele é corintiano, até por uma coincidência da vida. Ele é corintiano, ele era influenciado pelo meu avô palmeirense, pelo barbeiro dele São Paulino, e ele não tinha escolhido o time, e um dia ele na rua, ele viu 3 caras tirando barato de um corintiano lá em Batatais, e os caras, o Corinthians tá fraco, o Corinthians tinha perdido a Portuguesa de 3-1, nos anos 40, isso. E aí ele pensou, se o Corinthians perdeu, é porque o Corinthians tá precisando de torcida. E ele ficou com pena do cara que estava sendo sacaneado. Ele falou assim, eu vou torcer pro Corinthians. Foi assim que ele virou corintiano. E depois, conhecendo o Celso Zelt, eu pegando o almanaque do Corinthians, foi a única derrota do Corinthians para a Portuguesa naquela década, foi aquela noite. Nossa. Então, se ele não tivesse ali na rua brincando, vendo a sacanagem que fizeram com o cara lá, ele não seria corintiano. Então, e ele viveu por conta disso nos anos 40, e quando ele vem para São Paulo com quase 18 anos, ele viveu toda a seca, né? Porque o Corinthians foi campeão do quarto centenário em 54 e depois foi só ser campeão em 77. Então ele contava para mim também isso, assim, a torcida do Corinthians ela foi crescendo cada vez mais com o ano de fila, sem título. Quanto mais tempo na fila, mais a torcida crescia. E a minha paixão pelo Liverpool é engraçado, ela foi crescendo, e te digo que hoje ela é maior de todos os tempos, por conta disso, cara, de ficar tanto tempo sem ganhar uma Premier League, mas de viver emoções como a gente viveu. Quem acompanha sabe aquela virada histórica em Istambul, quando perdia do Milan de 3-0 no primeiro tempo e conseguiu um 3-3 e ganhar nos pênaltis. Aquela noite eu já trabalhava, já era jornalista, trabalhava na TV Record, e é um dia assim que você agradece de estar envolvido com o esporte. E normalmente você já agradece. Você sendo torcedor, então a sua emoção é quadruplicada. Então foi muito legal, cara. Assim, hoje até eu estar casado há 4 anos atrás, todos os anos eu comprava a camisa do Liverpool no site oficial para mim e para os meus 2 filhos. Depois que eu me separei, eu não comprei mais. Mas, por exemplo, já cheguei a ter várias camisas do Liverpool, guardei uma até por mudança, muda para cá, muda para lá. Eu acabei dando de presente para um amigo lá da ESPN, o Matheus Spadari, que é fanático. Eu dei várias camisas para ele, Fernando Torres, Mascherano, Sturridge, Daniel Agger, e eu fiquei com uma só do Luis Soares autografada, que esse é um amigo meu que trabalhou comigo na Record. Ele foi fazer um TCC no Uruguai sobre a Celeste, seleção uruguaia, né, a Celeste, e ele é São Paulino, esse amigo meu, o João. Ele foi até a casa do Lugano, ele foi até o CT onde treina a seleção uruguaia, e aí ele teve contato com todos os jogadores, e aí eu dei a camisa do Liverpool para ele pegar o autógrafo do Luizito Soares para mim, e a única camisa que eu guardo assim, eu me desapeguei às coisas, assim, eu tive muitas camisetas, colecionava muitas camisetas de time, mas eu acabei desapegando, assim, mas a minha paixão pelo Liverpool perdeu essa semana de 1-0 em casa, de ficar revoltado, de ficar chateado, e faz parte. Faz parte. Essa é a paixão que a gente tem pelo esporte. A gente gosta tanto que a gente consegue dividir e ter vários times em várias ligas. Eu sou o cara que eu sou Vasco da Gama, mas assim, em cada país eu escolho um time. Na Europa, no caso, meu time principal é a Juventus,
e quer dizer, que foi o primeiro. Por quê? Porque é o primeiro que eu comecei a torcer fora. Aí na Inglaterra aí a gente é rival, eu sou Manchester United, e eu gosto disso. Aí eu acompanho melhor a liga, eu sempre acompanhei também, sempre lia, revista Placar tinha todas lá, lia também. tudo, cortava, montava, fazia o time de botão, porque eu adoro botão. Ontem a gente fez anteontem fizemos um bate-papo com o Oscar Schmidt. Legal. Aí eu tava brincando com ele. Aí ele joga bem, viu, meu? Ele falou. Aí ele é bom no botão, cara. E você não sabe, eu mexi com a fera, porque eu adoro jogar botão, Bug. Aí eu falei, Oscar, vou te desafiar, vamos jogar, a gente tem que jogar uma partida. Aí ele falou assim, não, então. Aí ele mandou assim, eu dou quantos gols você quiser. Aí eu fiz o que não pode fazer com o Oscar, né? Porque o Oscar falou, Oscar, não quero, porque aí depois você vai ter desculpa. Ele, não, nunca dei desculpa. Eu falei, eu sei, Oscar, só estou brincando com isso. É isso. Eu não ia deixar passar essa. Mas, assim, botão é maravilhoso, o esporte é incrível. Você falou aí, a gente vai tocar no Super Bowl também, Bulga. Você falou aí o seu tio, que é São Paulino, mas adorava o Zico. E você? Teve ídolos? Lógico, eu creio que sim, né? No futebol, no basquete. Quais são eles? Ou não? Você prefere mais os times? Além do Liverpool, eu sei que você ama o Liverpool. Tem algum outro time, outro lugar que você tem alguma preferência, uma simpatia? Seleções, o melhor time que você viu jogar assim, de basquete, de futebol? Conta um pouco pra gente aí, faz uma... Cara, eu tenho vários ídolos individuais, assim. Eu costumo... a gente, quando começa a trabalhar nesse meio, né, de jornalismo esportivo, você fica até com medo de entrar em contato com alguns ídolos, de você, às vezes... Porque é aquela história, né, Juliano? Vai ter dia que você acordou com o pé esquerdo, você tá mal-humorado, você não tá legal, e alguém te cruza na rua e fala, pô, Juliano, sou seu fã, eu vejo teu canal, e você fala, pô, valeu, tal, e às vezes você vai interagir com alguém e o cara pode não estar num dia 100%. Pode estar com algum problema familiar, algum doente, alguma conta atrasada, alguma coisa do gênero. Então, eu tento tomar cuidado, mas eu sou muito apaixonado por jogadores, por times assim. Em relação à NBA, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, cara, você tem um respeito muito grande por todas as franquias e você começa a torcer também para jogadores, independente, você gosta do jogador. Independente se o cara tá indo no time X, Y, Z. Eu acho que isso acontece muito também. Mas, por exemplo, futebol nos anos 80, eu gostava muito do Reinaldo, cara, centroavante do Atlético Mineiro. Eu acho que foi um cara que me marcou muito, assim, eu torcia muito por ele. Eu achava um cara fazedor de gol e se entregando pro time. Não era do meu time, mas eu era muito fã. O Casagrande foi um cara que me marcou também, assim, acho que por toda a história de começar cedo no Corinthians, eu fui o meu primeiro Corinthians e Palmeiras no estádio foi 5-1 Corinthians, 3 do Casagrande. Então não tinha como não se apaixonar pelo Casagrande, entendeu? E depois eu trabalhei com ele, cara, eu gosto muito do Casão, trabalhei com o filho dele, com o mais velho. Também, puta, sou muito fã do Casão, da família. Torço muito para que ele se recupere para sempre de tudo que ele já passou. É um cara do bem. O Neto foi em 90, o que o Neto fez no Campeonato Brasileiro em 90 foi algo assustador. Tive o prazer de trabalhar com o Neto também. Foi muito legal. Alguns jogadores assim, cara, eu sou muito fã do Miller, que jogou no São Paulo. Eu acho que aquele São Paulo de 86, do Cilinho, dos Menudos, eu acho que era um timaço. Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Foi um dos grandes times que eu vi jogar. Realmente um time muito competitivo, muito alegre, sabe? Acho que a alegria, e volta no que a gente falou, você quando faz com amor, com alegria, o resultado aparece, é natural o desempenho do time dentro de quadra, de campo, o que ele quer que seja o esporte. Tem uma curiosidade também, acho que essa eu também nunca falei, uma vez eu cruzei no Shopping Ibirapuera, tinha muitos os meetings de atletismo aqui em São Paulo, eu cruzei com o Carl Lewis, que chegou a ser draftado, não sei se você sabe, no mesmo draft do Michael Jordan. Porque ele jogou na Universidade de Houston, ele era fundo do banco de basquete.
E ele era estrela do atletismo americano, né? 100 metros, 200 metros, salto em distância. E aí eu acho que salto triplo também, e ele salto de distância. E ele era um atleta excepcional. E uma vez eu cruzei com ele no shopping e aí eu lembro que eu tinha comprado um vinil do Iron Maiden. E aí tinha um cara com ele. Eu falei, pô, será que ele não pode assinar aqui pra mim? Ele falou assim, que disco que é esse aí, do Michael Jackson Bad? Aí, ó como faz tempo isso aí, cara. Ele falou assim, eu falei, puta, ele adora Michael Jackson. Eu falei, não é, mas Iron Maiden. Ele falou assim, pô, então não vou nem abrir. E aí, na capa porque o vinil tava envelopado no papel da loja, ele assinou Carl Lewis para mim, e é um dos grandes nomes da história do esporte. Cara, assim, eu tive muito contato. Eu fui pela ESPN, eu fui para o West Open de tênis, e de você ver os grandes nomes do tênis. Era uma época que o Pete Sampras jogava ainda, foi início dos anos 2000. A gente não tinha o Nadal, mas Sampras, Agassi, você vê Serena Williams, Venus Williams de perto, assim, acho que é muito impactante, mas acho que nada se compara ao que eu trabalho hoje em dia, que é a NBA, né? O dia que eu vi o Sabonis foi, para mim foi o dia que eu conversei com ele, foi o dia que eu boto no mesmo patamar do nascimento dos meus filhos. O meu primeiro All-Star Game em 98, quando eu vi o Michael Jordan, que eu peguei no braço dele para saber se ele era de verdade, e vi Kobe, vi Garnett, vi Larry Bird, vi tanta gente no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, foi inesquecível. O dia que eu vi no telão o Dominique Wilkins num All-Star, e eu não vi o Dominique Wilkins assim, frente a frente. O Dominique Wilkins, eu vi que ele estava no telão no mesmo ginásio que eu. Eu comecei a chorar só de ver, porque ele é o meu maior ídolo da NBA, se falando dos americanos, né? Apesar de ele não ser americano, ele é francês, mas ele jogava no Atlanta, jogou universitário, então eu não considero ele 100% puro estrangeiro, né? Mas diferente dos Sabonis, que não jogou na Europa, não jogou nos Estados Unidos, o Doncic, por exemplo, esses estrangeiros que saem direto da Europa para a NBA, que não jogam universitário, eu considero europeus 100%. Mas o Dominique Wilkins, só de ver o cara no telão e saber que ele estava no mesmo ambiente que eu, cara, eu fui às lágrimas, e é uma pena que eu não consegui encontrar com ele. É um cara que eu teria muita dificuldade até de falar, como eu tive de falar com o Sabonis. Que o Sabonis até me abraçou achando que ia ter um treco, né? Porque chorava copiosamente. Foi aqui em Mogi das Cruzes, um pouquinho antes do amistoso, antes da Olimpíada de 2016. Mas assim, você acaba, a partir do momento que você trabalha com isso, você acaba sentindo essas emoções, cara, depois que passou o negócio, sabe? Porque quando eu vi todo mundo pela primeira vez, o meu primeiro contato na NBA foi no All-Star de 98, eu cheguei no final do dia... All-Star, né, Buga? Foi um All-Star? Um All-Star que já tá todo mundo junto, quer dizer, já é um absurdo, né? E aí eu liguei pra minha casa e a minha mãe falou, e aí, você viu alguém? Eu tinha visto todo mundo, né, cara? Só não tinha visto o Michael Jordan, porque ele não vai na coletiva do All-Star. E aí foi aí que caiu a ficha, sabe? Então essa é uma das grandes dificuldades que eu acho que quem é apaixonado, porque é uma linha bem tênue entre você se deixar levar e você profissional. Porque eu fui lá, nesse All-Star, por exemplo, eu fui de férias, eu fui assistir, eu não estava trabalhando. Mas eu tenho que me comportar como profissional. Eu estou lá como profissional, como um jornalista. Eu tenho que separar uma coisa da outra, entendeu? E eu percebo que tem muitos casos de que os caras não conseguem separar uma coisa da outra. Então, o cara, ele entra naquela de um, né, o cara dá uma pirada, fala assim, pô, ó quem tá ali, é o Roger Federer, eu preciso de um autógrafo do cara, preciso de uma foto do cara, uma selfie. Não, cara, você tem que aproveitar o momento. Tudo bem, é uma outra época, não tinha selfie, não tinha celular, com câmera, mas eu confesso que eu prefiro guardar tudo aqui do que ter uma foto. Eu tenho raríssimas fotos, pouquíssimas fotos dos eventos que eu fui esportivo, mas eu acho que tem que tentar separar uma coisa da outra. E eu percebo que às vezes
Porque a diferença de você ser profissional, daqui a pouco você virar um parça, é muito pequena, cara. Então, eu tenho essa preocupação. Agora, hoje em dia, você fala assim, Juliano, ó, como que é o seu contato? Você fala assim, Buga, como que é o seu contato com os jogadores aqui de NBB, por exemplo? Que eu cheguei a comentar NBB, eu tenho amizade com alguns deles. Cara, é aí que é uma diferença. Que às vezes não é todo mundo que percebe e que vai entender. Então, eu chego para um jogador X e falo assim, cara, queria que você fosse mais agressivo à cesta, queria que você não dependesse da bola de 3, queria que você acreditasse mais em você. E eu não estou falando isso como uma crítica ou como... Não, eu estou falando isso para o bem do basquete, claro. Para o bem maior. Porque eu sei que se ele evoluir, vai melhorar o esporte para nós aqui. Exatamente. Mas não é todo mundo que ouve assim. Então, o que é muito legal, que tem muitos jogadores que são acessíveis e são... que gostam de ouvir, né? Porque percebem que você não está pegando, que você não está falando na maldade, né? Que você está falando para o bem dele, você está falando para o bem do basquete, que é aquilo que você falou. Se você falou, eu vou respeitar a sua opinião e agradeço de você ter falado, pô, Buga, eu gosto de te ouvir porque você é apaixonado, a gente sente a paixão no que você está falando. E eu acho que alguns jogadores sentem a paixão, o amor e a preocupação que eu tenho com ele, com o basquete, dos caras evoluírem. Eu acho que esse é o detalhe. Fala assim, pô, você tá ganhando alguma coisa para falar alguma coisa com o cara? Não. Quem é você para falar alguma coisa? Concordo. Mas eu quero o bem do cara. E eu quero o bem do basquete. Porque eu sei que se ele evoluir nesse aspecto, vai evoluir. Ele pode ir para uma seleção brasileira e contribuir para a gente a voltar a ser o segundo esporte do país. Eu não sou de sua idade, Juliana, mas eu sou de uma época que o basquete era o segundo esporte do Brasil. Botava 15 mil pessoas no Ibirapuera, você tinha Mundial sendo realizado aqui, o Sírio campeão no final dos anos 70, teve o Mundial no início dos anos 80, então a gente tinha jogos da seleção brasileira em Ibirapuera, você tinha o basquete sendo consumido, não somente o da NBA, então é fundamental, cara, a gente tentar ajudar, contribuir de alguma maneira. Cabe cada um entender a nossa colocação e da maneira como a gente é apaixonado pela coisa. Quem quer evoluir, né, Buga? Quem quer evoluir não se preocupa com esse tipo de crítica, ainda mais vindo de você. Porque, assim, eu entendo, às vezes, alguma pessoa começa a ver o cara lá, a forma como a pessoa fala, o tipo de crítica, quem está falando, o que está falando. A pessoa tem que ter o bom senso, até com ela mesma. Pô, mas não é mesmo, ele tem razão, vou vir aqui. O Oscar falou disso, ele falou assim, eu comecei a fazer palestra, aí todo mundo rindo, batendo pau, eu falei, eu devo estar abafando, coloquei a fita lá, ele falando, nossa, eu tô horrível, eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. A pessoa que é competitiva, a pessoa que busca a excelência, ela não se importa muito com as críticas. Ela vai saber filtrar aquelas críticas que vão ser positivas, que é o que você está falando aí, e vão tirar aquilo como sustento para que elas evoluam. E é assim que tem que ser o esportista de qualquer área e o profissional de qualquer área. Então, se eu vou ficar sempre esperando que alguém vai ficar me dando tapinha nas costas, pô, que bacana, pô, que aula legal, não sei o quê. Aí, se eu ficar esperando isso, não, eu vou fazer o meu melhor. E você vai se acomodar. E você vai se acomodar, você não vai evoluir. Se você achar que chegou no seu máximo, você não vai melhorar. Você tem que. Eu falo isso até para. Eu tenho muito contato com a garotada da base e eu tenho falado isso assim. O treino de hoje ele tem que ter sido melhor que o de ontem e tem que ser pior que o de amanhã. Amanhã você tem que vir aqui e treinar melhor ainda. Você tem que focar melhor ainda, melhorar os aspectos que você teve problemas no dia anterior e no jogo, cara, tentar esquecer, não se cobrar durante o jogo. Você tem que se cobrar no dia a dia nos treinamentos. Agora, se você fez as coisas, a mesma coisa da prova, uma prova numa escola. Se você estudou todos os dias um pouquinho, se você se doou, se dedicou, você não precisa ter medo da prova no dia da prova. Você entendeu? O que não pode é você se cobrar durante a realização do que você tem que fazer. Então, às vezes acontece de um jogador errar uma bola e se lamentar. Eu fico puto com isso, cara, porque eu acho que o cara tem que se lamentar, porque se ele se lamenta, ele vai errar o ataque seguinte, ele vai entrar num buraco e ele não vai voltar pro jogo nunca. Você entendeu? E a mesma coisa, às vezes, acaba transmissões que
você acaba percebendo algo depois que acabou o jogo, você deixou de falar, ou você tinha lembrado para falar, mas aconteceu uma outra jogada, porque o basquete é muito dinâmico, Muito. e aí você deixou de falar uma coisa e você termina a transmissão e fala assim, pô, eu esqueci de falar isso aqui que era fundamental, você vai se cobrar. Então você vai tentar colocar essa informação de uma maneira diferente, ou antecipá-la, já que você tem uma informação relevante, ou antecipar antes de acontecer, mas ou não deixar passar, ou de ficar mais atento. Isso acontece com todo mundo. Tenho certeza que tem dia que você desliga da sua aula, aí você fala assim, pô, faltou dar esse recado para os alunos por conta disso, disso, porque é um macete que vai ajudar eles lá na frente, de alguma coisa ligada a tal coisa, entendeu? Então, eu acho que perfeito ninguém vai ser, mas a gente tem que procurar aquilo que você falou, de procurar ser melhor a cada dia, de ter um trabalho por excelência, de ter responsabilidade, ainda mais a gente com o microfone na mão, de passar uma informação correta, de não achar e de dar a nossa opinião. Você não tem que, eu acho, não, você não acha nada, você tem que ter certeza, você tem que dar uma opinião de é isso, por que está acontecendo isso, e de tentar embasar ou com números ou sem números, ou fator psicológico, mas é um negócio que abrange muitas coisas, né? Porque a gente não sabe, né? Como a gente está aqui, é difícil você, por exemplo, especular algo. Hoje, por exemplo, eu vou fazer Boston e Los Angeles Clippers, o Jaylen Brown é dúvida para o jogo. A gente não sabe se o cara acordou bem, disposto, se a dúvida do cara é no joelho, no tornozelo, ou se o cara não está bem de cabeça, pode ter preocupado com algum familiar com Covid, né, com alguma coisa extra quadra que acontece, às vezes, teve algum problema dos mais simples que possam ter acontecido, né, atrasou um ônibus para ir para o ginásio, né, estourou um cano no banheiro do cara na hora que o cara estava tomando banho, vai interferir no dia a dia do cara, na mente do cara, e a gente sabe que tem muita coisa que interfere extra quadra e a gente aqui do outro lado não tem noção do que realmente aconteceu, né, quantas vezes a gente já não viu de jogador com problemas aí familiares, né, de jogadores. Bom, na NFL tem uma pancada de atleta que agride mulher, que tem alguns problemas que que acabam vazando depois do jogo, né, porque se vaza antes interfere, né, então tem muita coisa aí. É complicado a gente de longe aqui cravar e tentar mostrar o porquê do cara tá ruim, ou porquê que o cara tá bem, e tentar fazer da melhor maneira possível uma transmissão mais transparente possível. Eu acho que quanto mais você joga limpo na sua vida, melhor é, né? Sim, e é uma equação impossível de você ter todos os números, né? É verdade, concordo com você, Buga. A diferença de idade nem é tão grande assim, não, Buga. Você é de 71? Sim. Então, eu sou de 76. Eu também peguei o basquete como segundo esporte. Vi muito Hortência e Paula, vibrava demais com os jogos. Demais. Que é uma coisa linda. Sempre fã das duas, é claro, mas assim, confesso que torcia mais para Paula, que a gente acaba tendo alguém que vai... Eu falei isso para a Hortência uma vez, quando a gente foi no Bola da Vez. A Hortência e a Paula, eu trabalhei com a Paula na Record, e a Hortência, sou muito fã da rainha, e eu tive o prazer de participar do Bola da Vez lá com ela e com o Rômulo lá na ESPN, e com o André Plihal, e eu falei isso para ela, eu e o meu pai, a gente torcia pela Hortência, e a minha mãe e meu irmão torciam pela Paula. Então era uma rivalidade que tinha até em casa, assim, e a Hortência até brincou comigo e falou assim, nós demos mais alegria para vocês do que a Paula, né? Porque o primeiro, a Prudentina e depois Sorocaba, os times eram muito fortes, legal, mas era assim, uma puxa a outra, e eu falei isso no Bola da Vez até, por mais que eu fosse ao ginásio do Ibirapuera acompanhar o Corinthians, por exemplo, que no início dos anos 80 teve um dos grandes times que eu vi jogar aqui no Brasil, com Rock Smith, com Gilson, Adilson, Gerson, Camissaça. A minha paixão pelo basquete era por conta da Paula e Hortência, que eram incríveis, né? Nossa, incríveis. Aí a gente não podia deixar passar essa, né? Sem dúvida. E aí a pessoa também, ela não pode carregar um erro para o próximo lance, né? O atleta, ele não pode carregar um erro e ficar dando desculpa. Quando você vê assim, a pessoa falar, hoje eu
hoje eu não joguei bem por isso, hoje eu não joguei bem por aquilo. Eu acho que você não pode ficar dando desculpa e nem ficar se lamentando. Eu lembro quando eu, numa equipe que eu tinha, foi o primeiro trabalho que eu fiz assim, um time de bairro aqui, perto, um primo meu, professor de educação física também, o Maicon, e ele mais novo que eu, 8 anos mais novo que eu, jogava no time que eu treinava, eu tinha ali 21, 22 anos, estava na faculdade ainda, e a gente chegou na final do campeonato que tinha aqui nos bairros de Juiz de Fora, e o nosso time estava muito bem organizado, ele era muito bom, ele fazia muito gol e tudo. A bola na cara, ele, uma chance que ele não perderia, ele perdeu, e a galera começou a falar, e na mesma hora vem aquela coisa, eu também era garoto, 21 anos, né? Falei, esquece essa. Você fez o melhor, vai ter outro lance, no próximo você vai acertar. É não levar. Cara, foi uma sacada, você vai aprendendo também, né? E aconteceu exatamente isso. Depois ele fez umas 2 gols, a gente acabou ganhando de 3-0. Mas, assim, qual a informação que eu podia dar ali para ele? Se você está jogando lá, por exemplo, tênis, o que você pode controlar, beleza, né, Bu? O que você não pode, não adianta. Eu bato uma bola, o cara defende, a bola pega na rede, corre e cai do meu lado, eu vou brigar, eu vou gritar, eu vou xingar, não adianta. Esse já não vai mudar o que aconteceu. Eu vou ficar, né? Putz. Sim. Eu vou respirar. Aconteceu comigo, sabe aonde isso aí? Não tem, até por isso que eu falo de não cobrar, porque você vai para um buraco, né? Em relação ao tênis de mesa, eu fui fazer uma competição escolar aqui em São Paulo e eram dois colégios, eram 3 jogadores para cada um dos colégios, então era todos contra todos. Então, do meu colégio, eu acho que eu era o 2º melhor jogador do time, dos 3 individuais, e do outro colégio tinha, eu lembro que eram 3, se eu não me engano, coreanos. Eu lembro que era um cara grande, um cara médio, um baixinho. E aí eu fui jogar com um dos caras, meu, e eu tomei 2... Pô, tênis de mesa, cara, tem casquinha, tem bola na rede morrendo toda hora. Sim. E eu tomei, era um set só, até 21, e eu tomei 23-21 com 2 casquinhas seguidas, cara. Nossa. E você fica maluco, cara. Você fica maluco. Mas, meu, faz parte do jogo. E você se cobra e aí não tem jeito. Então, é isso que eu falo, de você não se cobrar. E em relação ao basquete, eu acho que é mais legal ainda. Por isso que o basquete é maravilhoso. Porque você não precisa fazer a cesta para você ser o protagonista. Porque, teoricamente, no futebol, você tem aquelas 2 posições. O goleiro que fecha o gol, que pega pênalti. Você tem o cara que faz o gol. Mas você tem no basquete, cara, às vezes uma assistência, né, um bloqueio, um rebote. Eu acho que por isso que eu também me apaixonei pelo basquete, pela possibilidade diversas que existem dentro de um próprio jogo. Então, assim, uma jogada que me marca bastante, já contei isso em outras lives, é uma bola do Camissaça do Corinthians contra o Sírio no final do jogo. O jogo estava decidido, mas era o Corinthians para passar dos 100 pontos. E, pô, passar dos 100 pontos é sempre uma marca muito importante. Pô, nos anos 80, imagina você fazer 100 pontos num jogo e o Camissaça mata uma bola de 3 na zona morta e o ginásio vem abaixo com, tipo, 187. O jogo estava definido. Isso mostra, quer dizer, o jogo estava definido, mas existia ainda a possibilidade de um recorde, existia ainda a possibilidade de algo novo dentro do jogo. Então, ontem, por exemplo, a partir do momento que o Los Angeles Lakers tomou conta da partida, e a gente viu a possibilidade do LeBron James quebrar muitos recordes ontem, como ele quebrou. Ele quebrou o recorde do 3º maior cestinha em número de cestas de quadra da história, só está atrás do Kareem Abdul-Jabbar e o Karl Malone, obviamente, porque os 2 são os maiores cestinhas da liga, então tem mais cestas de quadra convertidas. O LeBron James conseguiu 23 jogos seguidos com pelo menos 15 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, e ele estava no começo sem assistência, mas ele começou a envolver os jogadores e começou a ter uma assistência atrás da outra. Ele terminou o jogo com mais de 20 pontos, 800 jogos na carreira com mais de 25 pontos, é recorde absoluto da NBA. E ele teve até um triple-double, porque no final do jogo, com o jogo decidido, você tem que prender a audiência e a expectativa do cara em casa com algo diferente. E aí você vai chamar, pô, o cara tá duas assistências do triple-double. Você começa a torcer não pela cesta, não pelo que vai acontecer, e sim pelo passe, cara.
Você não está torcendo, você está torcendo pelo passe. Então o basquete é muito legal por isso. De ter muitas nuances, de muitas oportunidades de você brilhar. Por isso que eu acho que todo mundo em quadra, ele tem o seu papel, qualquer ele que seja, o pontuador, o cara que vai assistir, o cara que vai pegar o rebote, o cara que vai fazer bloqueio, que vai fazer aquele serviço sujo que a gente fala de fazer os bloqueios justamente para criar o espaço e oportunidade para você fazer a jogada dentro do garrafão, por exemplo. E o fato de você não se cobrar, né, meu? Porque é uma coisa acontecendo atrás da outra. Se você se cobra num ataque que você erra, você erra numa marcação, numa defesa, num posicionamento, você vai lá no ataque, então, por exemplo, essa semana eu fiz um jogo também do Orlando com o Toronto. Foi o recorde de pontos do Fred VanVleet na carreira e na franquia do Toronto Raptors, 54 pontos. 54. Toda bola que o Toronto tentava metia uma bola de 3, o Orlando tentava responder com uma bola de 3. Não é dessa maneira que você vai voltar para o jogo. Você tem que ter paciência, trabalhar cada ataque de uma maneira correta, com paciência, com inteligência, né? E não existe a bola de... Você abre 10, 15 pontos, não existe a bola de 10 pontos que vai você voltar para o jogo assim. Você vai voltar para o jogo por merecimento, por inteligência, por posicionamento, dedicação, por se doar, por não se cobrar, né? É passo a passo. E aí é isso que a gente... porque muitas vezes você vê, e aqui em quadra no Brasil, então mais ainda, a gente que vê em loco jogos, o jogador erra uma bola de 3, ele põe a mão na cabeça, ele balança, tipo, não é hoje. Calma, cara. Calma. Eu falei isso com o Oscar, você citou o Oscar. O Oscar, eu trabalhei muito tempo com o Oscar na TV Record. Eu falei, Oscar, você nunca... E o Oscar é o maior cestinha da história do esporte. Né? Falei, Oscar, você nunca teve um dia que você chutou as primeiras 4 bolas de 3 e as bolas não caíram e você fala assim, puta, hoje não é dia? Ele falou, Buga, vou continuar chutando, porque eu sei que a partir do momento que cai a primeira, vai cair uma atrás da outra. Entendeu? Então, ele não pode se cobrar, se entrar no buraco, ele não pode. Porque se o cara fala assim, pô, não tá caindo, não é dia, aí não é dia mesmo. Né? Aí fica difícil mesmo. É assim, poxa, tem um bate-papo com o Marcel também, com o Oscar, com o Cadum. Cadum tem vários aí. Cadum é um monstro. Um cara fantástico que é o Cadum, né? E assim, é chovendo molhado falar desses caras, super fã, aquele de Indianápolis lá, eu vibrando, TV preta e branca, pegando mal pra caramba, ouvindo Luciano do Vale vibrando, corria, pulava. Eu tinha ali 10 para 11 anos. Pô, como eu vibrei com aquela final, arrepio até hoje. Aquela em Havana, contra Cuba, né? Hortência e a Paula. Cara, é só de falar. Demais. É demais. Marca muito, né? Você falou do Sabonis, eu vou citar 2 estrangeiros aqui que eu amava muito. Sabonis, que foi para a NBA mais velho, depois de 30 anos, baleado, já tinha feito cirurgia no joelho, tem uma história, pô, fantástica. E outro cara que eu torcia para ele quando ele jogava, e quando ele morreu, acabou comigo também, que foi o Drazen Petrovic. Que isso, é o maior de todos. Que cara sensacional era o Drazen jogando basquete. O Drazen, assim, para quem viu o Drazen somente na NBA, principalmente no New Jersey Nets, porque em Portland ele quase não teve oportunidade. Os caras acham que o Drazen Petrovic é só um chutador, entendeu? Não tem a noção do que ele foi na Europa antes de ir para a NBA. Ele, para mim, cara, ele assim, o basquetebol ele é diferente. Né? São outras regras. A NBA é um outro campeonato, costumo falar que é um outro esporte. Cara, o maior jogador da história do basquete se chama Drazen Petrovic, na minha opinião. Eu acho que desde como ele começou a jogar, da maneira como ele começou a jogar, pelas histórias que a gente sabe através de vídeos, de livros. Eu comprei até uma revista, uma Gigantes del Basket, que é somente do Drazen Petrovic. Recente até, o André Linares lá que é o correspondente da ESPN na Espanha, trouxe para mim. Tive contato com o Alexander Petrovic, técnico da seleção, que é o irmão dele, que é o cara responsável pelo Drazen jogar, porque o irmão é mais velho. E o Drazen, o que o Magic Johnson fazia de no-look pass, o Drazen Petrovic também fazia na Europa. Então ele era um jogador inteligente demais, treinava bastante, era um cara que tinha como objetivo ser melhor a cada dia, de ser um líder, a representar a maneira como ele representou, né, na separação da Iugoslávia, a Croácia, foi fundamental também para o resgate ali do país, do nacionalismo, e acho que fora de quadra é insuperável.
mas dentro de quadra eu acho que ele é o maior nome da história, assim. Eu até para essa juventude eu costumo falar essa frase. Ele fazia o Michael Jordan ser melhor jogador quando o Michael Jordan enfrentava ele. Porque ele sabia que ele ia vir dar o máximo, sabia que se tratava de um gênio, de um cara competitivo, de um cara inteligente, de um matador de bola. Então, concordo com você, assim, o Sabonis, o que me apaixonou pelo Sabonis? Foi um cara de 2,20 m que chutava de fora, que tinha uma inteligência no passe absurda, e que ele parecia um armador num corpo de pivô. Né? Então, o Sabonis era um cara à frente do tempo. Né? Porque ele era um cara nos anos 80, hoje a gente tem o Nikola Jokic dominando a liga, mas pô, o Nikola Jokic, imagina que é um Nikola Jokic com 10 centímetros a mais 40 anos atrás. Então o cara à frente do tempo. A definição que o Zé até lembrou na última quarta-feira é muito legal, do Bill Walton, que foi o responsável pelo título do Portland em 77, é que o Sabonis é o Larry Bird num corpo de pivô. E é muito isso, assim, é um cara de um potencial absurdo, de uma leitura, e assim, o chamou muito, impactou muito a imagem do Sabonis. Eu coloco o Petrovic, acho que um pelinho na frente, acho que por ele ter falecido, que acho que deixa uma saudade, e até eu já contei isso também, Juliano, e a primeira vez que eu tive contato com o Alexander aqui no Brasil, eu emocionado, eu falei com ele, cara, eu tô muito feliz porque é o máximo que eu vou chegar perto do seu irmão, é te dando um abraço, cara. Que legal isso. Eu lembro que eu segurei as lágrimas porque assim, é o cara responsável pelo irmão ter jogado, e o irmão que, na minha opinião, é o melhor jogador do esporte que eu amo. Então, eu acho que é muito legal, assim. Foram os dois momentos muito emocionantes, assim, na minha vida. O contato com o Sabonis e o contato com o Alexander Petrovic em Franca, a primeira vez que eu vi o Alexander ao vivo. Eu, assim, os meus alunos, eu gosto de passar vários esportes, é lógico, basquete bastante também. Eu sempre falo do Drazen para eles, e assim, tem uns que acabam se pegando mais na história, vão pesquisar e eles vão saber quem é. Buga, você acha que o mais próximo que a gente teria do Drazen Petrovic seria o Doncic e o Jokic do Sabonis? Porque assim, o que o Doncic faz, o que ele já fazia desde menino mesmo, com 15, 16 anos no Real Madrid, que assim, aí você olha e você acha que eu estou falando alguma bobagem ou não? Não, assim, o Drazen, ele não era... O Drazen, ele sofreu muito na NBA com defesa, né? Porque é normal, como o Doncic sofre também. Eu não gosto de comparar o Doncic pro Drazen. Ele tem muitas características, por quê? Porque eles são caras versáteis, né? Mas o Doncic é um jogador teoricamente mais completo, apesar de ser épocas diferentes. Mas o Doncic, por exemplo, não tem a bola de três, o aproveitamento, a confiança que tinha o Drazen Petrovic. Então, o Drazen Petrovic era um cara que fazia, já na Europa, 50, 60 pontos por jogo. E quando ele morre na NBA, no acidente de carro trágico, o cara tá fazendo 22 pontos de média e chutando 44% na bola de três. Então, assim, o Drazen me parece um cara mais comprometido com o treinamento, mais focado, mais rato de treino mesmo, né? De arremessar, de ser o melhor, de estudar mais. O Doncic, ele é mais alto, ele tem facilidade com rebote, ele tem uma leitura de assistência. O Drazen, com o passar do tempo, ele deixa de ser o articulador, ele vira o chutador, ele vira o pontuador do time, ele vira... eu acho que o Drazen, se tivesse seguido, ele ia duelar com o Oscar no prêmio de maior pontuador da história do basquete, porque ele era um cestinha nato, né? Sim. Agora, em relação ao Jokic, é a escola, né? Acho que as escolas russas, né, a antiga União Soviética e a antiga Yugoslávia, elas são parecidas no tratar o fundamento. Né? Então, desde sempre, independente de qual é a sua posição de quadra, se você é armador, ala, pivô, você trabalha o fundamento, você tem qualidade para fazer um passe, você tem que fazer todo o trabalho tático, técnico com primor para você poder seguir. Então, o Jokic, ele evoluiu muito, ele é um cara muito inteligente, esse QI de basquete vem do cara, vem de treino, vem de dedicação, sem dúvida, ele lembra bastante,
E ele está agora adquirindo essa bola de 3. O Sabonis já tinha essa bola de 3 também. E assim, o Sabonis, acho que a única diferença que eu vejo, apesar do Jokic estar um pouco mais leve agora, o Sabonis, quando ele tinha a oportunidade, ele ia para a enterrada. É que a imagem que o pessoal tem do Sabonis é o Sabonis que é aquilo que você falou, mais trintão, né, final de carreira, indo para a NBA, na metade dos anos 90. É um cara que teve cirurgia de tendão de Aquiles, de tornozelo, de joelho, de tudo. O cara passou por 5, 6 cirurgias antes de chegar à NBA. É um cara que, se tivesse ido para a NBA no auge, ele causaria um impacto gigantesco, porque era um cara diferente, né, por todas essas características de ser um cara de 2,20 m e lá vai fumaça, com qualidade no passe, com gancho, com enterrada, com posicionamento. E mesmo no final dos anos 90, onde ele joga, a partir de 95 no Portland, cara, existem highlights do Sabonis em Portland que são extraordinários. Você fala assim, não é possível o cara com 2,20 m passar a bola do jeito que ele passa, definir, espaçar a quadra e matar a bola de fora e ter jogos importantes e com todas as lesões. Eu tenho eu tenho falado isso também bastante. Eu tenho um documentário lituano de uma das cirurgias do Sabonis, se eu não me engano, um tendão de Aquiles, que tem imagens da cirurgia, microcâmera e tal, e tem a família criança ainda em Portland. O Domantas Sabonis, que hoje joga no Indiana, nasceu em Portland, tem ele pequeno ainda, os 3 filhos com a camisa do Portland no quintal em Portland, tem toda a ida dele, porque ele demora para ir para a NBA por conta da Guerra Fria, por conta da rivalidade Estados Unidos e União Soviética, de não sair de lá, dificuldade dele vir, né? Então, acho que por cirurgias também, e ele sempre muito competitivo e muito vencedor lá na Europa. Te lembra que um pouquinho antes de ir para a NBA, ele foi campeão europeu em 95 com o Real Madrid, contra o Olympiacos em Zaragoza, uma final europeia fantástica. Então, quer dizer, muito competitivo, muito vencedor, aí fica difícil de você tirar. Mas assim, tem um outro jogador que aí, não sei se você já falou deles para os seus alunos, que é um cara que vale a pena a molecada pesquisar, que eu falo que a NBA chora por esse cara não ter jogado na NBA, que é o Dejan Bodiroga. O Dejan com J, né? Mas fala aí, Dejan Bodiroga. O Bodiroga era um armador, ele era... O Doncic tem mais do Bodiroga do que do Petrovic. O Bodiroga era um sérvio, um cara de 2 metros de altura, com um arremesso de meia distância, com uma leitura, com um step back, com... Ele é o Doncic dá para falar que é uma versão moderna do Bodiroga. O Bodiroga foi um monstro, e é um cara vencedor por tudo onde ele jogou, Panathinaikos, Barcelona. Foi draftado pelo Sacramento Kings e não acabou indo para o Sacramento. E eu tenho a sensação que se ele tivesse jogado no Sacramento, aquele Sacramento que no início dos anos 2000 batia de frente com o teu Lakers, o Sacramento tinha Stojakovic, tinha Vlad Divac, tinha Turkoglu, né? Teve Doug Christ, teve Mike Bibby, teve Jason Williams também antes, teve... Brad Miller, teve Scott Pollard, vários jogadores na época, o Bob Jackson. Eu acho que se o Bodiroga tivesse ido para essa época lá, o Sacramento, porque é justamente no final dos anos 90 que ele é draftado. Eu lembro que quando tem a Olimpíada, o Mundial de 2002 em Indianápolis, ele foi campeão com a Sérvia e Montenegro. E também na Olimpíada de Atlanta em 96, ele já tinha sido draftado, ele poderia fazer parte desse Sacramento Kings no final dos anos 90 e início dos anos 2000, seria teria dificuldade defensiva como tem o Doncic, e essa adaptação, como a gente já falou, né, Juliano, é um outro basquete, é um outro esporte, são 8 minutos a mais, tem regras diferentes, tem 6 faltas, você tem diferença na bola de 3, a intensidade, o atleticismo é outro, mas o Bodiroga, por ser genial como o Doncic ele teria uma carreira brilhante, sem dúvida nenhuma. Buga, cara, a gente gosta de esporte, a gente ama falar, eu sei que você tem aí que estudar também e tal, quero te agradecer. E, pessoal, o Buga já garantiu aqui, vai ter mais bate-papo com ele. Se tiver oportunidade, nós estamos juntos. Aí nós vamos falar de basquete. Deixa as perguntas aí, o que vocês perguntarem, então aí. A gente faz um ping-pong também, um bate-papo sobre basquete, sobre... todas as épocas aí, qualquer que seja o assunto, tamo junto, Juliano. Show, Buga, quero te agradecer muito, cara. Pô, que legal, que bate-papo legal, que pessoa incrível que a gente vê que você é ali
e aqui também, um cara bacana, um cara simples, um cara humilde, um cara que ama o esporte, e isso a gente precisa de mais amor, de mais paixão, que é o coração quente e a mente fria, saber que você está vibrando ali, mas ter a consciência que você está fazendo ao mesmo tempo também. Eu acho que isso define bem. Eu gosto de equipes que são assim, eu falo, molecada, ó, coração quente, cabeça fria para você decidir bem, e você ali, enquanto comentarista, faz muito isso. Bugá, obrigado pelo carinho, e a gente vai bater mais papo por aí. Com certeza. Obrigado você pelo convite, sucesso para você na sua vida pessoal, profissional. Cuide bem dos seus cachorros aí. Beijo na sua esposa, na família toda e obrigado pelo convite mais uma vez e semana que vem tem mais, hein? Show. Beleza, Bugá. Beijão, brigadão. Galera, ó, valeu, hein? Amamos vocês. Tchau, tchau.